Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar de um livro que é um livro autobiográfico que se chama Os Meninos que Enganavam Nazistas. Esse livro aqui, ele foi vivido e escrito pelo Joseph Joffre. Ele é um francês e eu já vou contar mais a história dele aqui pra vocês. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Vestígio. Acho que em 1975 teve uma adaptação cinematográfica desse livro aqui, e agora em 2017 teve outra. Então se você já assistiu alguma delas, me conte aqui nos comentários. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas pelo que eu andei pesquisando, a versão atual é muito mais parecida com o livro do que a versão lá de 1975. Até no final aqui do livro tem um pós-fácil onde o Joseph Joffre ele fala sobre as perguntas que surgiram durante esses anos desde a publicação do livro, e uma das coisas que ele fala é isso, que essa adaptação de 1975 não é muito fiel à história dele. Então caso você tenha assistido alguma das duas, ou as duas, né, me contem aqui nos comentários. A história que o Joseph Joffre nos conta aqui no livro é sobre a infância e um pouco da adolescência dele, lá em 1941, quando ele morava na França, durante a Segunda Guerra Mundial. O Joffre aqui na história tem 10 anos e ele tem um irmão que é o cúmplice dele durante toda a história, com 12 anos, o Maurice. A família dele tem uma barbearia lá em Paris e eles são todos judeus. Acontece, né, que em 1940, né, um ano antes dessa história, os nazistas começaram a tomar a França. E aí, em 1941, as coisas começam a ficar ainda piores e o pai desses meninos, na verdade, eles são em 6 filhos, se eu não me engano, e o Joffre e o Maurice são os mais novos. O pai percebe que eles estão entrando em brigas no colégio, começando a sofrer por serem judeus. Então ele decide que tá na hora da família se separar. Primeiro os filhos mais velhos já foram para outros lugares da França e agora chegou a hora então dos filhos mais novos também partirem. Então o pai dele chama eles para conversar e diz que os dois sozinhos vão ter que ir pro sul da França. Porque nessa época o sul da França era zona livre, então eles teriam que ir pro sul e encontrar então os irmãos mais velhos lá. A partir daí você fica com aquele questionamento, meu Deus do céu, um pai e uma mãe vão deixar, né, mandam na verdade duas crianças, uma de 10 e uma de 12, partir sozinhos, né, pra percorrer a França. A gente já começa a perceber o tamanho do desespero que é para esses pais terem que fazer isso, né, deixarem essas crianças irem sozinhas. Porque se elas vão com adultos ou vão mais gente, acaba chamando mais atenção, e aí tem todo aquele problema de como que eles vão atravessar essas zonas. Então o Joffre e o Maurice começam essa grande aventura, mas infelizmente não é uma aventura nada boa, né? E eles começam então a ir pro sul da França. Acontece que no meio desse caminho, obviamente, muitas coisas e muitos empecilhos vão surgir. Eles precisam fingir que eles não são judeus, então eles precisam não confiar em ninguém, na verdade, né? O pai deles fala pra eles que eles têm que dizer que se alguém perguntar se eles são judeus, eles não são judeus, eles não sabem nada. E no meio dessa trajetória a gente se depara com pessoas que ajudam eles, né? Então, querendo ou não, será que isso é sorte, é destino, o que que é? Mas eu sei que eles encontram muitas pessoas mesmo que ajudam eles. Eles também são extremamente inteligentes, porque eu ficava pensando, eu com 10 anos ou 12, se eu teria essa astúcia. Pareceu agora Chapolin Colorado, né? Lembrei de Chapolin, mas tudo bem. Enfim, eles são muito espertos mesmo, eles têm uma coragem e por mais que seja uma situação difícil eles estarem, né? Eles estão preocupados com os pais e tudo mais. É bom que eles pensam sempre um no outro e dão força um pro outro e conseguem, de alguma forma, enfrentar toda essa situação. Só que é claro que eles, quando chegam nesse primeiro destino, né, quando encontram os irmãos mais velhos, eles não param por aí, eles têm que continuar fugindo. Então eles viajam assim, eles dão uma volta na França. Eu vou deixar o mapa que eu achei aqui na internet do trajeto que eles fazem. Então vocês podem ver que, cara, como eles viajaram, né, como eles fugiram. Joffre começa a fugir, né, com 10 anos, ele termina com quase 14. Aquilo que ele achou que seria no máximo de 1 ano virou quase 4 anos, então é uma longa caminhada. Durante esse trajeto eles reencontram os pais e aí tem que dar tchau novamente pra eles. É uma situação muito emocionante. É um livro que emociona de diversas maneiras. Uma porque a gente, né, fica imaginando essas crianças na Segunda Guerra Mundial, e aí não só elas, como as pessoas que estavam nessa situação. Mas ele é muito emocionante, principalmente pra mim, pelo menos, que é pensar que mesmo naquela época, com muitas pessoas com medo, ainda existiam pessoas que encaravam, enfrentavam e mentiam até mesmo por eles, por essas crianças, para que elas conseguissem sobreviver e conseguissem, né, continuar o caminho delas. Então o livro aqui apresenta não só uma cumplicidade, uma compaixão entre esses dois irmãos e a família,
mas entre os estranhos que eles encontraram no meio do caminho que ajudaram eles a ficarem bem de certa forma. Falando assim, pode até parecer que a jornada deles não foi tão difícil, mas foi extremamente difícil. Mas o Joffo, ao escrever, ele não passa toda essa dor, sabe? Ele passa uma visão de uma criança vivendo naquela época. Então tem horas que, por ser uma visão de criança, os dois acabam se divertindo no meio de tudo isso. Mas, querendo ou não, a partir do momento em que eles começaram a fugir, até o Joffo fala que eles deixaram de ser crianças. E como eu falei no início do vídeo, no final do livro tem um pós-fácil, então não deixem de ler isso, pelo amor de Deus. É onde o Joffo, depois de ter escrito o livro, começou a receber muitas perguntas e aqui ele esclarece algumas coisas. É um livro que tem esse tema pesado, mas é um livro muito leve de ser lido, assim, então não é aquele livro que cada página é um sofrimento, é uma batalha, porque a gente fica chorando e angustiada. Claro que esses sentimentos vão aparecer, mas é de uma forma, se tem como ser ou não, mais leve. É um livro que eu super indico pra quem gosta dessa temática, né, de histórias na Segunda Guerra Mundial, mas é um livro super indicado pra quem não tem o costume, o hábito de ler esse tipo de história. E se caso você se interessou pelo livro, o link da compra vai estar aqui na descrição. Aproveitem que essa semana é Black Friday, então deve ter aí algum desconto bom. Então é isso, se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos e muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!